Salve, segundo ano. Tranquilo? Suave? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Beleza? Professor Lianos falando aqui, Colégio Dominique Ubatuba. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, sobre a estática dos fluidos. Beleza? Na aula passada nós falamos sobre a lei de Stevin, que a pressão depende da profundidade onde o corpo se localiza. Para quem não se lembra o que era a lei de Stevin, que foi o assunto da última aula, nós lembrávamos que a pressão em um determinado ponto, que a pressão em um determinado ponto é igual à pressão no ponto superior mais ρgh. Beleza? Por exemplo, se eu tenho um recipiente, cheio de um fluido, aí eu quero saber a pressão no interior do fluido, Ou pode ser num ponto até mais acima, tá? Poderia ser um ponto mais acima que eu conheço a pressão, Então o que acontece? A pressão no ponto 2, que eu vou chamar aqui o ponto mais fundo, é a pressão no ponto 1, mais a pressão que o fluido exerce sobre o ponto 2, que é ρgh, Agora hoje nós vamos ver um outro princípio, que norteia o estudo dos fluidos em repouso, que é o princípio de Pascal, Primeiro, a gente vai falar quem foi Pascal, Pascal, na verdade, o nome dele, da pessoa que estudou, é Blaise Pascal, tá? Possivelmente, se vocês estão estudando filosofia, tá? Você possivelmente deve ter ouvido falar dele, porque Pascal, além de físico e matemático, era filósofo francês, tá? Ele viveu no século XVII, Ele morreu com um pouquinho mais de 40 anos, ele viveu pouco, Ele morreu bem novinho, Mas a contribuição dele na área das ciências e da filosofia foi enorme, Na matemática, inclusive, ele criou a primeira máquina de calcular, que seria um parente distante da nossa calculadora, que é chamada de Pascalina, E contribuiu muito na área na área que nós estamos estudando aqui agora, que é a área da hidrostática, da estática dos fluidos. Beleza? Para nós estudarmos o princípio de Pascal, nós temos que saber por que nós estamos estudando, Qual a motivação de estudarmos o princípio de Pascal, Considere na figura 1, nós temos uma bisnaga com uma pomada, E nós temos na foto 2 aqui, nós temos um brinquedo antigo, Não sei se vocês já viram, Chamado Aquaplay, tá? Esse é do meu tempo, tá? Aquaplay, que é um recipiente cheio de fluido, normalmente água, Cheio de um líquido que normalmente é água. E você tem um objetivo, que é empurrar objetos, por exemplo, aqui é o aquaplay de futebol, Que no caso a bola, que seria um objeto bem leve, o objetivo é você apertar os botões aqui e fazer com que essa bola entre no gol, Então essa bola é um objeto bem leve, Mas como esse aquaplay funciona e o que a bisnaga de pomada tem a ver com o nosso estudo, No caso 1, quando nós vamos usar essa bisnaga aqui, eu quero pegar um ponto de pomada. O que eu faço? Eu pressiono a bisnaga, E a pomada sai aqui na ponta aqui, beleza? Por quê, Quando a gente aplica uma força, o meu dedo aplica uma força sobre uma determinada área da bisnaga, Que seria a área equivalente ao meu dedo, E nós sabemos que a relação entre força e área é igual a pressão, Pressão é igual a força sobre área, Pessoal, só uma observação, tá? A gente não pode esquecer que a unidade de pressão, tá? É Pascal, tá? Que foi exatamente em homenagem a esse cara aqui que nós estamos comentando agora, do Blaise Pascal, que descobriu o princípio de Pascal, tá? Só essa observação que eu esqueci de falar, beleza? Então, quando a gente aplica uma força sobre uma determinada parte aqui da bisnaga, Essa pressão, ela é espalhada, na verdade seria essa variação de pressão, Quando eu aplico uma força,
existe uma variação de pressão. Por que eu falo variação de pressão? Porque dentro da bisnaga já existe uma pressão natural já. Quando eu aplico uma força, há um acréscimo de pressão. E acréscimo de pressão é variação de pressão. E essa variação de pressão, ela é distribuída em todos os pontos da pomada, que é um fluido, né? Que tem características de fluido, né? E ela acaba saindo aqui do outro lado. Beleza? Então a pressão é distribuída a todos os pontos da bisnaga e acaba empurrando a pomada aqui e acaba saindo aqui na ponta e você acaba utilizando. Tá? O Aquaplay, o princípio é o mesmo da bisnaga. Eu pressiono os botões aqui, né? Quando eu pressiono esse botão aqui do Aquaplay, né? Eu estou exercendo uma pressão sobre o botão do brinquedo aqui, né? E o botão do brinquedo, por sua vez, passa essa mesma variação de pressão, né, a todos os pontos do recipiente, né? A todos os pontos do recipiente aqui. Então, essa pressão, né, como pressão é força sobre área, é exercida uma força sobre todos os objetos, no caso seria a bola, né, porque é um aquaplay de futebol. Todos os objetos leves aqui sofrem uma força, consequentemente sofrem uma pressão e acaba, no caso aqui do brinquedo, acaba indo para o gol, né? Acaba fazendo o objetivo do aquaplay. Então o princípio de funcionamento do aquaplay é o princípio de Pascal. Tá? Então, o que o princípio de Pascal fala? Que quando eu aplico uma pressão, né, sobre um fluido, essa mesma pressão é distribuída a todos os pontos do fluido e das paredes do recipiente que o contém. Né? Então esse é o enunciado do princípio de Pascal, que está aqui. Né? A variação de pressão provocada em um ponto qualquer de um líquido é transmitida, não é transmitida, né? É transmitida para os demais pontos e para as paredes que confinam o líquido sofrem a mesma variação de pressão. Então EAs, né? Desculpa. E as paredes que confinam o líquido, né? Sofrem a mesma variação de pressão, tá? Então, essa mesma pressão, tá? Ela se espalha para todos os pontos do recipiente, que é o caso da bisnaga e no caso do brinquedo Aquaplay. Beleza? Para que estudamos princípio de Pascal, né? Nós temos uma aplicação aqui que a gente chama de prensa hidráulica, ou o famoso elevador hidráulico, o famoso macaco hidráulico, né? Prensa hidráulica porque ele funciona a partir da pressão hidráulica. Então, ou seja, eu prenso esse líquido, esse fluido, né? Eu pressiono de um lado e sobe do outro, né? Que é o elevador hidráulico. Essa prensa hidráulica, como é que funciona? Eu tenho dois tubos aqui, normalmente cilíndricos, né? Dois tubos, ó, tubo 1, tubo 2. Interligados, né? Porque eu tenho esse tubo aqui que liga os dois. Eu tenho essa conexão aqui que liga os dois tubos. Tá? Então, aqui eu aplico uma força 1, né? Sobre uma área 1, né? E do outro lado eu vou ter uma pressão de saída, né? Que nós temos uma força 2 que o líquido aplica sobre a peça que sobe, né? Que tem uma área 2. Tá bom? Então esse é o princípio essa é a aplicação do princípio de Pascal, tá? Por quê? Porque se eu tenho uma força sendo aplicada sobre uma área, nós temos o quê? Nós temos uma pressão de entrada, que eu vou chamar de pressão 1. Ou pressão E, né? Pressão de entrada. Tá? Como essa pressão de entrada é a mesma para todos os pontos do fluido, né? Aqui eu estou tratando essa parte interna aqui do fluido, né? Que pode ser um óleo, por exemplo, né? Que eu posso tratar como recipiente, tá? Essa pressão é a mesma em todos os pontos, né? Então, logo aqui na saída aqui, a minha pressão 2 ou pressão de saída, né?
é a mesma, né? Na verdade, desculpa, não é pressão, é variação de pressão, né? Porque se eu não tenho, se eu não aplico força nenhuma, eu já tenho uma pressão sendo exercida sobre esse ponto de entrada aqui, tá? Que pode ser a pressão atmosférica, por exemplo, né? Quando eu aplico uma força, eu estou acrescentando força. Então tá havendo um acréscimo de pressão. Acréscimo é variação de pressão. Então a variação de pressão de entrada, P1, é igual a variação de pressão de saída, P2. Então aqui nós temos a pressão hidráulica em duas situações, né? Eu tenho uma situação inicial aqui, onde o carro está levantado até um certo ponto, e eu tenho uma situação 2, onde ele é levantado, ele é erguido, né? Como essa área de entrada aqui, né, ela é bem fininha, né? Eu posso aplicar uma pequena força, né? Ela percorre uma grande altura, que é chamado de X1 ou H1 ou Y1, né? E aqui na saída aqui, o elevador ele percorre uma pequena altura, ele percorre uma pequena altura, né? Só que ele tem uma área maior, né? Então eu aplico uma força pequena aqui, e enquanto isso do outro lado, né? Enquanto isso do outro lado, ele aplica uma força maior para erguer esse carro, né? Então por quê? A gente não pode esquecer, né, que pressão, né? Pressão é força sobre área, né? Se a pressão é a mesma dos dois lados, né? Como eu tenho a área, como a minha área, ela só corrigindo aqui, né? Como a pressão é a mesma, se eu tenho uma força pequena, ela é proporcional a uma área que é pequena, né? Como a área aumentou, é maior, para manter a mesma pressão, a força utilizada para levantar esse carro também é maior, para manter o mesmo valor de pressão, né? Porque a gente não pode esquecer que a pressão do lado 1, que é a pressão de entrada, né? Que é onde você aplica a força, né? Aqui no elevador hidráulico, a pressão de entrada é igual à pressão de saída. Então essa é uma das aplicações do princípio de Pascal, né? Agora a parte mão na massa, a parte da física, né? Então, pessoal, isso daqui, gente, ó, eu sou anti-decoreba, tá? O que vocês têm que entender daqui, tá? Que a pressão de entrada é igual à pressão de saída. E vocês têm que saber que pressão é força sobre área, né? Então, a força de saída sobre a área de saída é igual à força de entrada sobre a área de entrada. É isso que vocês têm que saber, tá? Essa parte aqui, que está em vermelho, é manipulação algébrica, né? Por quê? Eu isolei a força de saída, né? Jogando a área de saída que estava dividindo, passo para o outro lado multiplicando, eu sei o valor da força de saída, né? Agora, se eu quiser saber a força que eu preciso aplicar para levantar um carro, por exemplo, né, que tem uma força-peso, eu isolaria a força de entrada, eu jogaria a área de entrada para o outro lado, né? Então ficaria força de entrada é igual a F de S vezes A de E dividido por A de S, tá? Então o importante é isso daqui, ó. O importante é isso daqui. Isso aqui apenas é uma demonstração de fórmula, tá? Aqui, gente, então, se eu quero saber a força necessária para que a força que está sendo usada para levantar o objeto, a força de saída, é igual a força de entrada vezes a área de saída dividido pela área de entrada. Tá? Só que a área de saída no elevador hidráulico ela é maior do que a área de entrada. Né? Então, essa divisão aqui vai dar um número, vai dar uma razão maior que 1.
Quando eu multiplico um número por um número maior que 1, eu estou aumentando a força, né? Então, a força de saída vai ser maior do que a força de entrada para compensar, para explicar o uso do elevador hidráulico. Tá bom? Senão não tem sentido, né? Você vai usar uma força, você vai colocar uma força maior do que a força de saída? Não tem sentido, né? Outro princípio. O volume de fluido deslocado da saída é o mesmo do que da entrada, né? Então, se eu desloco um fluido, um certo volume na entrada, é o mesmo da saída. E nós sabemos que volume é a área da base vezes a altura. Então, vou voltar aqui no slide anterior aqui, ó. Ó, quando eu movimento o pistão, aqui na entrada, o pistão de entrada, vamos dizer assim, né? Aqui do lado 1, ele tem uma área 1 e ele se desloca uma altura 1, que chamam de x1. Poderia ser y1, poderia ser h1, né? E do outro lado, ele tem uma área 2 que se desloca a uma altura 2, né? Então, essa variação de volume do fluido, né, que nós temos um fluido aqui dentro, nós temos um óleo. Normalmente é um óleo, tá, gente? Poderia até ser ar, mas o ar, a eficiência não é tão grande porque a densidade é menor, né? Então, o volume de óleo deslocado de um lado é o mesmo do outro. E volume é a área da base vezes a altura, né? Então, o deslocamento aqui, a deslocamento do fluido é a área da saída vezes a altura de saída é igual à área de entrada vezes o volume deslocado de entrada, né? Nós isolamos o XS, né, que é a altura de saída, é igual à altura da entrada vezes a área de entrada dividido pela área de saída. Como a área de entrada ela é menor do que a área de saída, que é o princípio de funcionamento da pressa hidráulica, né? O deslocamento da saída vai ser menor do que o deslocamento de entrada, tá? Para fazer sentido o uso do elevador hidráulico, né? E quanto à utilização de energia, né? Dá a impressão que eu estou gastando mais energia do que estou entregando ao sistema, né? Na verdade, como vocês já viram lá no primeiro ano, existem sistemas que são chamados sistemas conservativos. Tá? O que são sistemas conservativos? São sistemas que conservam energia. Conservativo de conservação, né? A conservação de energia. Desprezando atrito, desprezando fatores que dissipam energia, né? O que acontece? A energia usada na saída, energia é trabalho, né? E trabalho é força vezes deslocamento. Então, o meu trabalho de saída é a força de saída vezes o meu deslocamento, a altura de saída, né? A altura que se movimenta no lado da saída, que levanta o objeto, né? Como nós vimos que força de saída, é essa expressão aqui, F de E vezes A de S dividido por A de E. E X de saída é essa equação 2, tá? Eu só substituo, né? Onde está F de S, eu substituo aqui. Onde tem X de S, eu substituo aqui, né? Aí é manipulação algébrica, né? Vai dar F de E vezes A de S sobre A de E vezes X de E vezes a área de entrada dividido pela área de saída. Aqui, ó, tudo multiplicação, né, gente? Então, a área de saída cancela com a área de saída, a área de entrada cancela com a área de entrada. Quem que sobrou? Força de entrada vezes deslocamento de entrada. Opa! Que é igual a F de E vezes deslocamento de E. Força vezes deslocamento é trabalho. Então, o trabalho de saída é igual ao trabalho de entrada. Conservação de energia. Tá? Então, a energia que eu uso para apertar o lado da entrada é a mesma energia que levanta o objeto. É um sistema conservativo. Tá bom? Pessoal, esse assunto, tá, que eu falei hoje já engloba já dois assuntos da apostila, né? Que começou na página 45 e já vai até a página 50, tá?
Nas próximas 2 aulas, nós vamos fazer exercícios do princípio de Pascal e da sua principal aplicação, que é a prensa hidráulica. Né? Então eu sugiro que vocês façam os exercícios, né, da seção de atividades, né, páginas 45 e 46, né, exercícios do 1 ao 5, tá? Que fala sobre o que é o princípio de Pascal, né? E os exercícios 1 ao 8, páginas 49 e 50, que é sobre prensa hidráulica, tá? Que é a principal aplicação do princípio de Pascal. Beleza? Uma aula mais curta, tá? Eu tento me esforçar para fazer uma aula mais curta. Eu sei que é complicado porque você tem as outras disciplinas para assistir, né? E nos encontramos no encontro. Espero encontrar vocês no próximo encontro nosso, né? Referente a esse assunto aqui, princípio de Pascal e aplicações. Nos vemos lá. Um abraço, se cuidem, tá? E até a próxima. Valeu!